Você sabe que os problemas relacionados à pressão arterial atingem aí milhões de brasileiros, né? E por isso, eles devem ser diagnosticados de forma muito correta e tratados, é claro, com todo o cuidado necessário. Para você ter ideia, cerca de 30% da população brasileira sofre com os problemas causados pela pressão alta, por exemplo. Mas você sabe me dizer qual que é a diferença entre a hipertensão, que é a pressão alta, e a hipotensão, que é a pressão baixa? Sobre esse assunto a gente vai conversar ao vivo, a partir de agora, com o cardiologista Dr. Silvio Giopato, voltando à edição manhã, para trazer mais essas orientações e essas informações para a gente. Doutor, muito bom dia, obrigada pela sua volta aqui ao Edição Manhã. Oi, Juliana, bom dia. É um prazer estar de volta aqui com vocês, estar com você e com todos os telespectadores, abordando um tema bastante importante. É importante que as pessoas conheçam o problema e como se proteger dele, né? Exato, doutor. Eu já quero começar perguntando para o senhor, inclusive, vou só reforçar aqui, doutor, o senhor me dá licença um instantinho que eu acabei esquecendo, abrir o nosso espaço para que você que está em casa também possa participar com a gente. Tem o nosso WhatsApp aí para a gente colocar, Ingrid? Perfeito, aí na sua tela, olha, você pode mandar a sua dúvida aqui para o Edição Manhã, que o doutor já responde ao vivo, tá bom? Participe com a gente. Bom, doutor, vamos começar então falando quais as principais diferenças entre a pressão alta e a pressão baixa. Essas diferenças são muito, de fato, impactantes ou elas se confundem? Olha, Juliana, é importante que as pessoas saibam que existe ou você tem a pressão normal ou você tem a pressão alta. A hipotensão é uma situação em que ocorre quando o paciente está numa situação mais grave, onde a pressão cai muito. A hipotensão, ninguém vive em hipotensão. Tem pessoas que têm a pressão um pouco mais baixa, 10/6, por exemplo, 9/6, mas se essa pessoa não tem nenhum sintoma e ela faz as suas atividades habitualmente, não quer dizer que ela é uma pessoa hipotensa. Ela tem a pressão normal para ela. A pressão que nós colocamos como normal é o 12/8, que é a média da maioria da população. Agora, tem pessoas que vivem muito bem com 9/6. Isso não quer dizer que essa pessoa é hipotensa. Essa é a pressão normal dela. Em algumas situações, quadro infeccioso, por exemplo, onde a pressão cai, aí ela pode chegar numa pressão de 9/6 e ser sintomática, ou seja, trazer sintomas para a pessoa. Então, naquele momento, ela está hipotensa. Esse diagnóstico de hipotensão, ele é uma situação patológica de momento. Não há pessoas hipotensas, como existem as pessoas hipertensas, que convivem o dia a dia com a pressão alta. Essas pessoas com a pressão alta muitas vezes não sentem nada e vão levando a vida, vão fazer o diagnóstico mais tardiamente. Mas essa pressão acima dos valores normais vão minando, vão causando danos no corpo, no sistema circulatório, e é um dos grandes fatores de risco para o derrame, o AVC, e para o infarto e outras doenças cardiovasculares. Então, hipotensão é uma situação de momento. Ninguém vive hipotenso. Se a pessoa tem a pressão baixa, para a maioria da população, porém não tem sintoma algum, ela não é hipotensa. Essa é a pressão normal dela. Tá? É importante que as pessoas saibam disso. Eu preciso tomar sal, eu preciso aumentar o sal na minha dieta. De jeito nenhum, não precisa fazer nada. Ok? O que essas pessoas com essas pressões um pouco mais baixas, 9/6, por exemplo, vão ter, são pessoas mais suscetíveis em ambientes muito quentes, por exemplo, uma fila, num local fechado, pouco ventilado, essas pessoas são mais propensas a sentir um mal-estar. E aí elas devem se retirar dessa situação, procurar um lugar arejado, com temperatura mais agradável, que esses sintomas vão passar. Então, é correto a gente falar, doutor, vamos ver se tem alguma ligação, que a pressão baixa, ela é mais comum no verão? Ou não tem nada a ver? E se for, por qual motivo? Exatamente porque você falou da questão do calor, né? Ambientes fechados, isso pode influenciar? Pode. O que acontece? Nas temperaturas mais quentes, né, quando a gente está num ambiente mais quente, o nosso corpo tem que
perder calor para o meio ambiente. Ele precisa trocar calor para manter a sua temperatura constante. Senão a temperatura do nosso corpo iria subindo, alcançando níveis perigosos. E a maneira que nós temos para aumentar a perda de calor para o meio ambiente é produzindo uma dilatação dos vasos periféricos, dos vasos que passam bem próximos à nossa pele. Isso se chama vasodilatação. Aumenta a transpiração para que a gente perca calor para o meio ambiente. Essa vasodilatação vai fazer a pressão cair. Então, Juliana, não é infrequente no verão, nos pacientes hipertensos, nós cardiologistas temos que ajustar a medicação, diminuir a dose da medicação, porque a pressão vai ficar um pouco mais baixa também para esses pacientes por causa da temperatura ambiente. E no inverno é o inverso. No inverno, por causa do frio, nós temos a vasoconstrição, os vasos se contraem, pelo mesmo motivo, para evitar a perda, agora para evitar a perda de calor. E isso faz a pressão subir, então nós temos que ajustar para cima as medicações antihipertensivas. Então, o calor oscila, interfere com a nossa pressão, e aí sim, aquelas pessoas com a pressão baixa, elas vão ter mais sensibilidade, vão sentir, podem ter sintomas de mal-estar. De novo, procurar ambientes arejados, ambientes com uma temperatura mais adequada, mais agradável, que esses sintomas vão passar. Não é necessário ingerir sal. Muito bom o senhor frisar essa questão, porque é a primeira coisa que a pessoa pensa, ela me dá um sal para isso voltar. A gente acaba aprendendo e ouvindo muito isso dos mais antigos também e acaba levando, né? Então hoje o senhor está aqui desmistificando isso. Nesse caso, o senhor está batendo bastante nessa tecla de que a pressão baixa ela é mais pontual em algumas situações, mas ela também pode ter algumas consequências se não identificada, né, doutor? Por exemplo, essa pessoa pode ter ali esse mal-estar e pode chegar a ter um desmaio, por exemplo, se ela não perceber isso e sentar ou, enfim, buscar um local arejado. Pode ter uma situação como essa, uma consequência maior? Pode. Isso pode acontecer para essas pessoas que têm essa pressão mais limítrofe, né? No limite inferior da normalidade. Sauna, por exemplo, essas pessoas não suportam sauna, porque elas entram em ambientes quentes, abafados, e tem essa vasodilatação e elas sentem muito mal-estar. Então, quando a pessoa, nessa situação, começa a sentir uma sensação de mal-estar, começa a transpirar, o melhor é que ela se sente ou se deite e que saia desse ambiente de temperatura ou de ar muito abafado, tá? Antigamente era muito comum em filas de banco, né, as pessoas em filas de banco muito tempo paradas, aguardando a sua vez de atendimento num ambiente fechado e temperatura inadequada, então essas pessoas podiam passar mal, pode chegar até o desmaio, tá? Mas, veja, isso é uma situação, não é uma doença. Essa pessoa que tem a pressão limítrofe, o seu 10/6, 9/6, e não sente nada no seu dia a dia, o que ela tem que fazer é tomar os cuidados nesses ambientes mais abafados. E a hora que ela sente um sintoma de tontura, de mal-estar, de turvação, as vistas começam a escurecer, ela deve se deitar ou sentar, ingerir um líquido gelado, ou mudar de ambiente, que isso vai melhorar e vai passar. Perfeito. Bem frisado, então, gente. Não, ao contrário da pressão alta, que precisa de um acompanhamento, muitas vezes, de medicamento, né, doutor? Só deixando isso bem claro aqui. Antes da gente focar um pouco mais na questão da pressão alta, recebemos aqui da Sheila, da cidade de Nova Odessa. É bem pessoal também, é bem pontual, mas de repente o senhor pode dar alguma orientação. Ela fala que tem essa questão da pressão mais baixa e que outro dia ela foi fazer uma doação de sangue e passou muito mal e chegou a ter ali um momento de desmaio também. Tem alguma ligação com isso? Ela já fala que ela já identifica a pressão baixa. Isso pode causar alguma coisa? Ela fala que não se alimentou muito bem e na noite anterior acabou exagerando um pouco mais, mas essa é a questão da Sheila. Existem vários fatores aí, Juliana. Quando a pessoa vai para fazer a doação, é aferido a situação, a pressão da pessoa, a frequência cardíaca, o status de saúde da pessoa, né? Se ela está com a pressão muito baixa, ou com a pressão limítrofe demais, ou vai se diminuir o volume de sangue que vai ser retirado, ou até não é feito a retirada, a coleta, a doação naquele momento, ok? Porém, existem outros fatores associados.
Ela falou que ela não dormiu bem, não se alimentou bem, são elementos que podem ter contribuído para essa sensação, mas existe um outro fator que nós chamamos de uma resposta vasovagal. O que é isso? Quando a pessoa é colocada numa situação de estresse, e pode ser que inconscientemente ela se sentiu numa situação de estresse, a coleta de sangue, não é infrequente pessoas que vão colher sangue, exame de sangue, e passam mal ao ver o sangue, por exemplo. O que acontece? O nosso organismo libera uma série de substâncias, são hormônios, que vão fazer uma vasodilatação e uma redução da frequência cardíaca. Então, o que acontece? O seu coração diminui a frequência cardíaca e os vasos se dilatam. Consequentemente, a sua pressão cai. Se a pessoa já estava com a pressão limítrofe, essa queda, mínimas quedas de pressão, já são suficientes para produzir essa sensação de mal-estar, né? Eu imagino que também, apesar de todo esse mal-estar, condutas de manejo clínico, de deixar o paciente deitado, elevar as pernas para que o sangue retorne com mais facilidade para o sangue, para o coração, desculpem, e às vezes até é necessário repor soro para ajudar a pressão a subir mais rápido e o mal-estar passar. Então, nessa situação específica, vários fatores concorreram para isso, né? O fato dela não ter dormido bem, não ter se alimentado bem, ela já tem uma pressão limítrofe e, numa situação de estresse, mesmo que ela não tivesse percebido essa sensação, tudo isso junto pode ter contribuído para uma queda de pressão que às vezes nem é tão exagerada, mas é capaz de produzir muito mal-estar. E, doutor, pode ter sido realmente uma resposta do corpo, né, Sheila? Obrigada pela sua participação. Agora vamos falar da pressão alta um pouco mais. O senhor falou que muitas vezes ela é silenciosa, e aí vem a importância dessa pessoa primeiro identificar isso e estar sempre ali aferindo a pressão, doutor. Isso é recomendado para ela saber o que de fato está acontecendo, já que ela não avisa, né? Não tem um sintoma de fato. Olha, Juliana, é muito importante o controle da pressão, o acompanhamento médico, se fazer o diagnóstico da hipertensão o mais cedo possível. Como ela é uma doença silenciosa, o que acontece? A pessoa passa anos hipertensa e quando vai descobrir é quando já tem algum problema em algum órgão-alvo, ou no coração, ou no cérebro, ou no rim, ou na circulação das pernas, de membros inferiores, enfim, algum problema de saúde relativo à hipertensão. O controle domiciliar da pressão é uma maneira importante do controle, não para que a pessoa faça o diagnóstico deve ser feito pelo médico no consultório, mas o controle da pressão, o controle diário, esse ajuda o médico no consultório a ter uma ideia de como que é o dia a dia da pressão dessa pessoa. Então, aferir a pressão 2, 3 vezes por dia, pela manhã, à tarde e à noite, ela ajuda, sim, anotando os horários, ajuda o médico a raciocinar. É importante que a pessoa meça a pressão em situações mais adequadas, que ela esteja num ambiente calmo, que ela não tenha ingerido café ou tenha fumado nos 30 minutos antes, porque isso tudo interfere com a pressão, ok? Mas nós, cardiologistas, também temos outras ferramentas, além da medida da pressão no consultório, nós temos métodos para aferir a pressão nas 24 horas do dia, e com isso nós temos uma média dessa pressão, tanto da máxima como da mínima, durante o dia e durante a noite, e com isso nós conseguimos dosar a quantidade e o tipo de medicamento que a pessoa deve tomar para manter a sua pressão o mais controlada possível. Portanto, o controle domiciliar é uma ferramenta importante de apoio ao médico na tomada de decisão médica. Perfeito, doutor. Então, para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, qualidade de vida além do tratamento sempre é uma boa pedida, né? Sem dúvida, Juliana. O brasileiro consome muito sal. A gente consome, em média, 12 gramas de sal por dia. Isso é muito sal. Quando deveria ser de 3 gramas, no máximo 3 a 5 gramas, seria o limite superior. Então, nós consumimos mais de 3 vezes o que é recomendado. Isso é um problema sério. Nós fazemos pouco exercício, menos de 30% da população faz exercício físico, tem atividade física regular. 30 minutos de caminhada todos os dias já é suficiente para você ajudar o seu organismo. A alimentação saudável, com pouca gordura, pouco carboidrato, pouco sal.
E, evidentemente, o acompanhamento médico, tomar os remédios exatamente como prescrito, não mude o seu remédio porque o seu vizinho, o seu amigo, o seu primo disse que tem um remédio, que ele toma um remédio que é muito bom, que é um remédio novo. Não existe isso. Existe o remédio que é bom para cada pessoa. E quem vai definir o que é adequado para cada pessoa é o médico que cuida dela, e não as opiniões de pessoas alheias à realidade daquele paciente. Muito obrigada, doutor Silvio Giopato, cardiologista, trazendo mais uma vez muitas orientações para o nosso público, importantíssimas, visto que, infelizmente, nós temos tantas pessoas que sofrem com esse problema da pressão alta, especialmente no nosso país. Doutor, muito obrigada e um ótimo início de semana para o senhor. Obrigado para todos vocês.